Olá, este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UATV Português. Siga-nos para saber mais sobre os desenvolvimentos no fronte, na tecnologia ucraniana e a vida durante a guerra. Ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Hoje, dia 10 de dezembro, vamos falar do seguinte. A Ucrânia não é uma democracia sem eleições durante a guerra? O governo dos Estados Unidos começou a discutir uma possível saída da OTAN. Zelensky reúne novamente aliados em Bruxelas. Eles falam sobre democracia, mas chega a um ponto em que não é mais democracia, disse Donald Trump ao político, acusando Zelensky de se agarrar ao poder e evitar eleições. Votação sob fogo, cruzando mudança necessária ou absurda. Era 16 de maio de 2023, quando o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Alexei Danilov, no canal de televisão Suspilne, respondendo à declaração do presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tiny Cox, expressando seu desejo que a Ucrânia realizasse eleições parlamentares e presidenciais mesmo sob a lei marcial, disse literalmente o seguinte: nenhuma eleição na Ucrânia, nem parlamentar, nem presidencial, pode ser realizada durante a lei marcial. Isso foi há quase 3 anos, então alguma coisa mudou hoje. Bem, mudou e não mudou. Não mudou porque a lei não mudou e ainda proíbe qualquer votação sob a lei marcial. E mudou porque a Ucrânia está pronta para as eleições, diz Zelensky, com apenas um também minúsculo "se" no caminho. Com todo o respeito pelos nossos parceiros, direi francamente que estou pronto para as eleições. Além disso, peço e declaro agora abertamente aos Estados Unidos da América que me ajudem, juntamente com os nossos colegas europeus, a garantir a segurança das eleições. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Estamos em guerra e o que Zelensky está perguntando é como você garantiria que os combatentes na linha de frente votassem? Já ouvimos essas vozes do Kremlin, por exemplo, quando ele diz que a Ucrânia não tem um presidente legítimo e que não quer a paz. Quando você ouvir o Kremlin falar, basta olhar para os fatos, que são bastante teimosos. E os fatos dizem que a Ucrânia quer a paz mais do que qualquer outra coisa, porque age de acordo com isso. Quem se beneficia com essas possíveis e impossíveis eleições na Ucrânia, sabemos com certeza, sem sombra de dúvida. E temos uma resposta. Nosso território e nossa soberania não estão à venda. Não estamos em um bazar de Natal. Não estamos no infame mercado Cherkizovsky. A Rússia quer que a Ucrânia capitule. Mas minha resposta é esta: vocês receberão apenas o buraco da rosquinha, não a Ucrânia. A Ucrânia aceitou todas as 6 propostas apresentadas pelo presidente Trump este ano. A Rússia aceitou 0. Putin está zombando do presidente Trump e ganhando tempo para continuar matando famílias ucranianas, garantindo que centenas de milhares de homens russos morram nas trincheiras por mentiras perversas. Joe Wilson, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A Ucrânia é uma democracia, não porque Donald Trump o diga ou não, não porque Putin queira eleições, mas porque a esmagadora maioria dos ucranianos, mesmo aqueles que são ferrenhos opositores de Zelensky, compreende que antes de mais nada deve haver paz e depois eleições, e não o contrário. E compreendemos que hoje a unidade transatlântica é mais importante do que nunca. Não são apenas os ucranianos que compreendem isso. Esse programa que o presidente Trump e seus assessores desenvolveram, ele tem o direito de fazer isso. No entanto, há uma série de pontos nele que muitas pessoas nos Estados Unidos aprovarão e muitas outras perceberão de forma diferente, como se ele estivesse tentando destruir o que deveria ser uma aliança muito importante hoje e no futuro. Papa Leão XIV, chefe da Igreja Católica. Mas alguns estão elogiando o líder americano por fazer exatamente isso, destruir essas alianças tão importantes. Mas acho que, no final das contas, cabe ao povo americano decidir quais bênçãos aceitar. Trump é o único líder ocidental que compreende as causas profundas da situação na Ucrânia. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.
O congressista republicano norte-americano Thomas Massie, representante do Kentucky, apresentou um projeto de lei pedindo que os Estados Unidos se retirem da OTAN. A OTAN é uma relíquia da Guerra Fria. Os Estados Unidos deveriam retirar-se da OTAN e usar esse dinheiro para defender o nosso país, não os países socialistas. Thomas Massie, congressista republicano dos Estados Unidos, na rede social X. Os 12 membros fundadores originais da OTAN, que Massie chama de socialistas, são Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, pelo menos até hoje. O projeto de lei apresentado por Massie afirma que os membros europeus da OTAN têm capacidade econômica e militar suficiente para garantir sua própria defesa. O projeto de lei também afirma que a aliança iniciou sua expansão em grande escala para o leste em 1999, apesar da perda de sua relevância e das declarações em contrário. De acordo com o documento, a OTAN não está mais alinhada com os atuais interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Thomas Massie é um populista morbido, isso é evidente. Embora a OTAN possa ser lenta em termos de tomada de decisões e fraca em termos de uma constante falta de vontade política para agir. No entanto, uma arma pode parecer irrelevante em tempos de paz, até que um dia se torna relevante porque a guerra chegou àqueles que se esquecerem da sua relevância. O principal e único objetivo da OTAN sempre foi a dissuasão da Rússia soviética, e continua a sê-lo, uma vez que a Rússia não mudou para melhor. E embora seja altamente improvável que o projeto de lei de Massie seja sequer considerado pela Câmara, a retirada efetiva dos Estados Unidos da OTAN, mesmo que improvável se acontecer, inevitavelmente proporcionará o oposto do motivo pelo qual a OTAN foi fundada: tornará a Rússia mais forte. Se Massie não entende isso, ele é apenas um ignorante. Se ele entende, ele é o inimigo de tudo o que os Estados Unidos representam como nação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou Bruxelas e a OATV tem o prazer de falar com você sobre a visita presidencial, neste momento histórico não só para a Ucrânia, mas para o mundo inteiro. A segurança da Ucrânia deve ser garantida, pois a longo prazo ela é a primeira linha de defesa da União Europeia. A afirmação foi feita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Enquanto as negociações de paz estão em curso, a UE mantém-se firme no seu apoio à Ucrânia. As nossas propostas de financiamento estão sobre a mesa. O objetivo é uma Ucrânia forte, tanto no campo de batalha como na mesa das negociações. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia em X. O apoio e a segurança da Ucrânia foram os principais temas das conversações do presidente ucraniano com o secretário-geral da OTAN, o presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas. Discutimos detalhadamente o trabalho com os parceiros americanos sobre medidas para a paz, garantias de segurança e fortalecimento da nossa resiliência. Também abordamos a iniciativa PURLE e o empréstimo reparatório. Coordenamos posições sobre todas as questões. Estamos agindo de forma coordenada e construtiva. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Enquanto o chefe de Estado se reunia com os líderes da União Europeia e da OTAN, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, se reuniu com o ministro da Defesa da Bélgica. As partes discutiram o apoio militar a Kyiv, incluindo a transferência planejada de caças F-16 para as forças de defesa da Ucrânia, bem como o reforço das sanções contra a Rússia e o uso de ativos russos congelados para apoiar Kyiv. A Europa está agora a articular isto de forma direta. A paz e a segurança na Ucrânia estão indissociavelmente ligadas à paz e à segurança na Europa. E estes dois processos estão indissociavelmente ligados. E deste ponto de vista, é importante que as posições da Ucrânia e da União Europeia estejam a ser clarificadas. E recordemos que foi repetidamente a posição comum e a presença conjunta que permitiram defender os interesses da Ucrânia.
Antes de viajar para a Bélgica, a delegação ucraniana liderada por Volodymyr Zelensky visitou Londres. Lá, o presidente ucraniano se reuniu com os líderes do Reino Unido, Alemanha e França. Os parceiros da Ucrânia estão unidos na opinião de que a Europa deve reforçar o apoio a Kiev e aumentar a pressão econômica sobre o país agressor para forçar a Rússia a parar a guerra contra a Ucrânia e chegar a uma paz justa. Após as conversações, o primeiro-ministro britânico e o presidente ucraniano mantiveram uma conversa telefônica com outros aliados europeus. Coisas que são muito importantes hoje em dia. Penso que a união entre a Europa e a Ucrânia. E também a união entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos. Porque há coisas que não conseguimos fazer sem os americanos. Coisas que não conseguimos fazer sem a Europa. É por isso que precisamos de tomar algumas decisões importantes. A coordenação baseada em princípios das posições dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia em relação a um potencial acordo de paz é fundamentalmente importante. Está convencido o presidente francês. E só depois de alcançar uma posição coordenada, segundo Macron, é que as partes poderão passar para a fase seguinte e garantir, citação, as melhores condições possíveis para a Ucrânia, para a Europa e para a segurança coletiva. Todos nós apoiamos a Ucrânia. E todos apoiamos a paz e as negociações de paz, para alcançar uma paz sustentável e robusta. E acho que temos muitas cartas na mão. O financiamento e o do equipamento. O fato de a Ucrânia estar resistindo nesta guerra e o fato de a economia russa estar começando a sofrer, especialmente após nossas últimas sanções e as sanções dos Estados Unidos. Os líderes do Reino Unido, França e Alemanha enfatizaram: o plano de paz deve garantir um cessar-fogo completo, garantir a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Os próximos dias podem ser decisivos no processo de paz, acredita a chanceler alemã. Ao mesmo tempo, ninguém deve duvidar que a Europa continuará a apoiar a Ucrânia, enfatizou Friedrich Merz. O destino da Ucrânia é o destino da Europa, afirmou o chefe do governo alemão. Reportagem de Nikita Skoblikov para UATV Notícias. Isso é tudo por hoje. Nossa equipe da UATV trabalha para que o mundo não esqueça da guerra injusta da Rússia contra a Ucrânia. Inscreva-se e nos ajude a levar informação a mais pessoas. Até amanhã.